a coletiva sobre a primeira reunião da iniciativa de bioeconomia, que aconteceu há pouco, que terminou há pouco, aqui na sede do SERPRA, em Brasília. Hoje temos presente para o briefing o embaixador André Corrêa do Lago, secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, Márcia Barbosa, secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI, Karina Pimenta, secretária nacional de Bioeconomia do MMA, obrigado, e Cristina Reis, subsecretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável do Ministério da Fazenda. Também temos o colega Vicente Araújo, coordenador geral de Desenvolvimento Sustentável do Ministério das Relações Exteriores. Eu passo a palavra ao embaixador André Corrêa do Lago para dar início ao briefing e comentar um pouco sobre a reunião de hoje. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês e sobretudo, aqui com essa equipe que participou da primeira reunião da iniciativa de bioeconomia do G20. Como vocês sabem, essa iniciativa de bioeconomia partiu da presidência brasileira, o tema de bioeconomia nunca foi tratado no G20 dessa maneira, e eu devo dizer, tentando controlar meu habitual otimismo, que eu acho que foi muito boa, e nós tivemos ontem uma coisa mais formal, uma troca de declarações dos países. Como vocês sabem, tem aquelas 3 categorias de países, né? Tem os países membros do G20, os países que o Brasil convidou plenamente para participar de todas as reuniões do G20 e os países que o Brasil convidou para participar da iniciativa de bioeconomia. E, além disso, os organismos internacionais. Mas, de um modo geral, foi, primeiro, extremamente apreciado que o Brasil colocasse esse tema no centro das discussões do G20. Foi também muito apreciado a forma equilibrada do papel inicial que o Brasil apresentou a todos. E, nesse sentido, eu queria dizer que foi um exercício muito bom que foi desenvolvido pelo governo brasileiro na preparação dessa iniciativa de bioeconomia, primeiro com um debate entre os diferentes ministérios e o BNDES, mas também um debate com a sociedade civil, com a academia, com cientistas. Esse debate, aliás, continua na segunda-feira, porque nós nos demos conta que muitos queriam participar dessas discussões, e há várias dimensões de bioeconomia que estão provocando interesse aqui no Brasil. Então, minha avaliação é de que realmente foi um acerto o Brasil propor isso, e foi também um grande acerto. Nós temos nos preparado com antecedência e temos feito essa ampla consulta, não só de governo, mas também com a sociedade civil brasileira. Eu sou do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e no começo dessa semana nós tivemos a primeira reunião presencial do G20, do Grupo de Trabalho de Pesquisa e Inovação. E eles me deram a tarefa de que eu preciso alinhar as questões de bioeconomia que aparecem corriqueiramente, porque esse grupo de trabalho já é mais antigo, dentro desse grupo de trabalho, com alguma definição, porque cada vez que a gente tinha reunião, aparecia a questão, mas o que é mesmo bioeconomia? E eu acho que o Brasil, nessa iniciativa de trazer uma discussão específica de bioeconomia, se não trouxer uma definição fechada, vai trazer pelo menos uma lista de qualidades que a bioeconomia tem que ter, e eu vejo nessa reunião dos 2 dias que tivemos agora, alguns direcionamentos para isso convergir e a gente ter, ao final desse ano, na finalização da presidência do G20, uma definição que vai ser fundamental, não só para o grupo de trabalho de pesquisa e inovação, mas para vários outros grupos de trabalho. Para a saúde é importante a gente entender, para a questão de energias renováveis, de transição energética. Então, assim, ele vai ser um conceito que vai alimentar os demais grupos de trabalho. Eu estou muito contente com o que eu estou vendo aqui, uma sinergia não só entre os ministérios, mas com os demais países do G20, os convidados, e com organizações internacionais que vão dar a robustez dos dados que são fundamentais para a gente fazer uma definição, ou pelo menos um conjunto de adjetivos do que tenha que ser bioeconomia, que pare de pé.
Bom, o Ministério da Fazenda tem participado, né, ativamente do G20, a partir da trilha financeira, a partir das forças-tarefas e também da iniciativa de bioeconomia, dada a inequivocalidade, a necessidade de que o tema da sustentabilidade, da proteção, da preservação, da regeneração do meio ambiente, do enfrentamento da crise climática e também do combate às desigualdades, né, gerando emprego, gerando renda, incentivos econômicos para as pessoas, seja vista integralmente como, né, um objetivo de desenvolvimento para o país. A iniciativa de bioeconomia me deixou muito orgulhosa, né, das nossas ações enquanto país para propor essa discussão, essa frente que é muito promissora para o desenvolvimento sustentável e para o que a gente entende como transformação ecológica, esse novo paradigma cultural, financeiro, tecnológico e produtivo que o Ministério da Fazenda traz juntamente ao governo do presidente Lula para o Brasil. Eu queria enfatizar que, durante as discussões, me pareceu interessante o consenso sobre a complexidade do entendimento das bioeconomias e da necessidade de se desenvolver os instrumentos financeiros adequados para esse incentivo à bioeconomia. Então, desse ponto de vista, o Ministério da Fazenda se coloca à disposição para dialogar com a sociedade e também de criar esses instrumentos que vão contribuir para populações do Brasil e do mundo todo, olhando principalmente para aquelas mais vulneráveis em seus territórios, em seus biomas. Bom, boa tarde, eu sou Karina Pimenta, do Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Bioeconomia. E para a gente é muito importante ter criado nesse G20 esse fórum de discussão internacional, porque o próprio Brasil está refletindo sobre sua política de bioeconomia e refletir junto com esse conjunto de países que alguns detêm políticas, alguns estão refletindo sobre ela, alguns já têm uma trilha de implementação, é um espaço bastante rico para que a gente possa internamente também assumir um posicionamento progressista, né, e bastante interessante na linha dessa transformação ecológica, desse trabalho que nós buscamos, né. Eu acho que a discussão foi muito interessante, esse consenso que a gente gerou em torno dos ministérios, né, e também com o BNDES, num documento que olha para o uso sustentável da biodiversidade como um dos eixos importantes. O Brasil, como um país mega diverso, um país florestal, com povos e comunidades que vivem na floresta, tem que trazer essa discussão para o tema da bioeconomia, que nem sempre toca a tantos países, mas que tem num framework, né, num marco global, é importante que a gente aborde essas diferenças, e isso a gente vem falando muito, né, que a gente tem que usar bioeconomias no plural, porque bioeconomia é um paradigma de desenvolvimento sustentável e ela não existe uma solução para a bioeconomia, não existe um modelo e nenhum setor que se sobressai. É um conjunto de modelos econômicos, de setores que vão adentrando um processo de produção sustentável e é por onde que a gente está olhando, né? E aí o tema, né, que a Márcia traz, que é da ciência, tecnologia e inovação, essa nova geração de trabalho nessa linha, envolvimento de jovens, de mulheres, são temas também muito importantes para se pensar nessa agenda futura no âmbito internacional e que nos inspira também no Brasil. Eu acho que foi muito proveitoso essa discussão e eu acho que a gente está bastante ansioso para as reuniões online, para presenciais, desculpa, porque eu acho que a gente vai adensar muito com o conteúdo que foi discutido hoje. Acho que é isso. Obrigada. Boa tarde a todos. Vicente Araújo, coordenador-geral de Desenvolvimento Sustentável do Itamaraty. Eu corroboro a impressão do embaixador, acho que a reunião foi, de fato, um sucesso. Nós tivemos, em média, 160 pessoas, representantes de países e organizações internacionais presentes. Desde o início da reunião de ontem até hoje, foram 8 horas de reunião e nós não perdemos a audiência, ou seja, o interesse continua, né, muito ativo. Nós fizemos reuniões bilaterais com cerca de 25 países antes dessa reunião e foi destacado o papel de liderança do Brasil na área de desenvolvimento sustentável e meio ambiente na seara internacional. E eles consideram que o Brasil é o ator que poderia trazer uma discussão nova como essa para a seara internacional. Acho que isso constrói no nosso patrimônio diplomático, né, de como líderes desse debate que nós tivemos desde a Rio+20, antes disso, da Cúpula da Terra, em 1992. Então, o Brasil continua sendo esse país a trazer novidades, a trazer novos caminhos para que o mundo possa se encaminhar para um sistema produtivo e econômico mais sustentável. Portanto, a gente vê com bastante otimismo os resultados dessa iniciativa para o futuro. Minha pergunta, acho que é mais para a Cristina, mas, enfim, quem quiser responder, é sobre os mecanismos de financiamento, principalmente no Brasil,
para a transição energética, porque um grande dilema no debate hoje é de onde tirar o dinheiro para custear o investimento em novas tecnologias, em novas estruturas, em pouco tempo, para que dê tempo justamente da gente não acabar ultrapassando o ponto de não retorno. Então, enfim, quais são os instrumentos, se é financiamento internacional, se são taxação de redes de produção, enfim, qual você entende como o principal instrumento para arrecadação de fundos de financeiros para investimento nisso? Jorge, obrigada pela pergunta. Olha, vou dar um passo atrás, tá? Na transformação ecológica, que traz um conjunto justamente de instrumentos financeiros, regulatórios, de tributação, taxação, administrativos, de fiscalização, a gente tem diferentes eixos, e um deles é transição energética, o outro é bioeconomia, tem outros também, estão todos entrelaçados. Então, existe uma diversidade de mecanismos. A gente sabe, por exemplo, que a aprovação recente do projeto de lei de combustível do futuro, que é um deles regulatórios para a transição energética, especificamente. Temos acompanhado os novos investimentos previstos da Petrobras, que tem uma parte importante em transição energética que precisa ser visto como um caminho interessante, né, para essa descarbonização da nossa matriz produtiva do ponto de vista da energia. Temos apoiado uma série de iniciativas do Ministério de Minas e Energia, o projeto de lei do hidrogênio de baixo carbono, das eólicas offshores, mas o desafio de tudo isso na implementação, e aí vou falar bem claramente, que eu sou de me posicionar mesmo, é evitar as contradições que possam acontecer no nível local, com as populações ali, que vão, por exemplo, receber uma hélice, né, de eólica, e assim por diante. Assim, olhar na implementação que se evite ao máximo o impacto no meio ambiente e algumas inequidades sociais é o nosso maior desafio, é o que a gente está planejando agora com maior cuidado. Eu quero só ilustrar esse caso, porque anos atrás eu trabalhei com o impacto das mulheres na questão energética brasileira. E conversando com populações do Minha Casa e Minha Vida, que tinham recebido um financiamento especial para ter painéis solares nos seus tetos, eu comecei conversando com as lideranças, que eram mulheres, eu descobri que elas estavam tentando abrir mão dos painéis solares, porque no momento de implementação da proposta, as pessoas que foram lá dar treinamento foram engenheiros homens que conversaram com os homens da comunidade. E as mulheres tinham muitas desconfiança daquela tecnologia e não tinham recebido treinamento, mas elas eram as lideranças, eram elas que assinavam o pacote de Minha Casa e Minha Vida. Então, assim, em qualquer transição que a gente vai fazer, a gente tem que olhar onde a gente está fazendo, como foi mencionado, e procurar dar um treinamento com pessoas, para as pessoas que são as verdadeiras lideranças, ao mesmo tempo dialogando de uma maneira que essas pessoas se sintam representadas. Então, é muito difícil eu chegar lá com um monte de engenheiro para explicar numa linguagem sofisticada para essa população. Então, esse vai ser um cuidado que a gente vai ter que ter nessa transição, principalmente porque o Brasil é um país imensamente diverso. Tá? A gente tem diferentes níveis culturais, de conhecimento, tradições, e a gente vai ter que estar preparado e preparada para isso, para fazer essa conversa com as comunidades. Eu estou muito contente de ver que o tema de trazer as questões de povos locais, indígenas, originários, diferentes populações, apareceu aqui na discussão, o que me deixou muito contente. Ou seja, a gente já tem esse olhar no mundo que a gente tem que ter diferentes formas de diálogo com diferentes camadas da população. Adicionando, né, que essa liderança que o Brasil tem, né, na seara internacional, na discussão de desenvolvimento sustentável, meio ambiente, ela se deve muito a essa complexidade, essa diversidade que o nosso país tem. A gente consegue dialogar com todos os outros países meio que de igual para igual, porque nós temos todas as realidades quase presentes no nosso território. Isso é muito reconhecido lá fora também. Então, o que tem sido dito é que o nosso approach, assim, a maneira com a qual nós estamos desenvolvendo essa iniciativa, ela conversa com todos os países praticamente que estão no G20 e que foram convidados para o grupo. E isso se deve muito à nossa sociedade civil e à nossa diversidade e complexidade nacional.
Oi, boa tarde, Vivian Oswald, da Rádio França Internacional. Eu tenho duas perguntas para fazer, elas se desdobram, né? Jornalista sempre faz isso. A questão da bioeconomia no Brasil sempre causou muita desconfiança, né? Tradicionalmente se falava em biopirataria, etc. e tal. Eu imagino que nos mecanismos financeiros de vocês estejam sendo pensados linhas de financiamento ou outros instrumentos que envolvam outros países. Então, eu queria saber se estão sendo discutidas novas leis, como é que os acordos que serão feitos de parcerias, não sei, com outros países, estão sendo pensados justamente para a gente pensar de uma maneira construtiva a questão da bioeconomia, né? E aí a segunda pergunta é o seguinte, vocês têm uma estimativa de quanto a bioeconomia pode trazer em termos de PIB para o Brasil, ou quanto já gera em nível internacional? Bom, o tema de bioeconomia já estava sendo discutido muito na sociedade, no setor produtivo, antes mesmo do próprio governo, agora nesse novo governo Lula, da gente assumir esse tema como um tema importante para ser colocado em termos de política pública, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, e é óbvio que, como foi uma construção feita por vários setores, a apropriação, a internalização desse conceito pelos diferentes setores que vão fazer parte, faz parte do processo de construção da política. Isso é importante da gente pensar. Num governo onde a gente preza pela participação social, a construção de uma política de bioeconomia não se dará apenas, né, entre nós, ministérios, né? Ela se dará com essa participação dos diferentes setores, é assim que nós estamos propondo, e em breve a gente vai ter mais notícias nesse tema. Mas, então, isso traz, né, para a luz, e aí eu fiz na minha primeira fala e reforço aqui, um dos temas que para nós é muito caro, né, dentro do desenvolvimento da estratégia de bioeconomia no Brasil, é o tema da sociobiodiversidade. Aí, relacionando diretamente com a sua pergunta sobre biodiversidade, né? Dentro da Secretaria, nós trabalhamos o tema de patrimônio genético e conhecimento tradicional associado como um dos elementos chaves da bioeconomia, porque nós temos, sim, no Brasil, uma regulamentação importante, né? Promulgamos o protocolo de Nagoya também, que vai nessa mesma direção. Nós temos uma das estratégias mais importantes de repartição de benefícios associados ao uso do patrimônio genético e do conhecimento tradicional associado. E essa, para nós, é uma das legislações que nós queremos trazer, não só da parte regulatória, que ela oferece um framework, uma forma de trabalho para as empresas, que está muito claro, para a ciência e tecnologia, acadêmicos, está muito claro como fazer, para comunidades também, mas temos, sim, o desafio de ampliar o conhecimento sobre essa lei, trabalhar incentivos para os produtos genéticos que geramos. Hoje, no Brasil, se gera mais ou menos 3 mil produtos por ano, que entram dentro do nosso sistema de patrimônio genético. Eles estão obedecendo a toda a legislação e cumprindo a repartição de benefícios sempre que necessário, né? O que nós queremos, e na política industrial também isso foi colocado como um dos indicadores, é promover o uso sustentável da biodiversidade e, entre elas, olhar para a questão do patrimônio genético, que é uma das formas da gente promover o uso sustentável, não a única, mas é um dos indicadores que gera agregação de valor em várias indústrias do Brasil. Gera agregação de valor na indústria de saúde, gera agregação de biomateriais, fármacos, cosméticos e vários outros, né? E, além de tudo, tem o componente de repartição de benefícios, que é fundamental. Então, diria que esse é um bom modelo para a gente entender como que bioeconomia pode funcionar no Brasil nessas diferentes. Essa é uma das formas, não é a única, né? Mas que, para nós, garante que a valorização da nossa biodiversidade, das nossas áreas protegidas e dos nossos povos e comunidades que estão lá, protegendo e podem gerar um meio de vida que mantém a floresta em pé, mantém nossos recursos aquáticos em pé, e tudo mais. A pergunta também é muito interessante, no sentido de que os temas ligados à bioeconomia foram primeiro tratados pelo temor dos abusos, né? E eu acho que nós temos, inclusive, as convenções internacionais, desde da biodiversidade e outros, que justamente cuidam disso. Quer dizer, como é que a gente vai impedir, né, que haja abusos, como é que a gente vai impedir que essa agenda crie desafios muito grandes. Eu acho que a grande contribuição dessa discussão que a gente teve esses 2 dias é que nós estamos agora passando para a bioeconomia no seu aspecto positivo, no seu aspecto do que ela vai adicionar aos países, uma vez que a gente já tem legislação, uma vez que a gente já conhece os obstáculos, uma vez que a gente conhece as ameaças,
Agora nós podemos ter uma discussão muito mais olhando para frente, com ciência e tecnologia como tema absolutamente central, e você nota a diferença dos países, que por mais que você vá perguntar, eu não vou dizer quais são, há alguns países que só conseguem falar de biodiversidade do ponto de vista de proteção. Por quê? Porque eles não têm biodiversidade. Aí, os que têm biodiversidade ficam falando do uso sustentável da biodiversidade, ou seja, o passo adiante que nós estamos criando e que o Brasil tem que ter essa liderança, porque, como foi dito aqui, o Brasil consegue conversar com todo mundo porque nós temos todas as realidades, né? Nós temos a extrema riqueza, nós temos a extrema pobreza, nós temos a ignorância, nós temos a ciência do mais alto nível. Então, o Brasil, no fundo, tem uma pré-condição aí que ele próprio construiu, naturalmente, mas uma condição de poder criar esse diálogo para olhar para isso como uma agenda positiva. O Brasil está fazendo muito isso também com florestas. Por exemplo, se você pegar a questão de florestas e mudança do clima, a floresta é visto como das coisas negativas por causa das emissões do desmatamento. Mas se você inverter a discussão e pegar, por exemplo, a restauração ambiental, você está colocando a floresta como um elemento positivo nesse debate. Então, eu acho que essa é uma grande intenção do Brasil nessa discussão, é levantar o quanto a bioeconomia pode trazer coisas positivas. Você perguntou porcentagem de PIB, foi bastante interessante, porque vários países deram essa porcentagem de PIB. Eu não sei, a Karina deve saber, mas eu não sei. Mas é muito interessante porque você vê que países desenvolvidos como a Finlândia têm uma porcentagem altíssima da sua economia que é ligada à questão de bioeconomia já de maneira muito definida, né? Que as florestas, para ele, é um produto absolutamente essencial. Então, eu acho que sim, nós, no final dessas discussões, a gente vai poder responder para você, porque eu acho que todo mundo vai meio que tentar encontrar essa porcentagem e poder ver qual é o potencial de aumentar isso. Deixa eu só acrescentar nesse medo da biopirataria, que, igualmente, no grupo de trabalho de pesquisa e inovação, a gente está provocando os países do G20, ao contrário, a gente ter toda a nossa biodiversidade já representada no Global Biodiversity Facility, que contém já os dados brasileiros. Então, a gente ativamente gosta de mostrar a biodiversidade que a gente tem, e, em particular, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está desenvolvendo uma plataforma que é o Providence, que vai capturar online, ao vivo e a cor e som e imagem, e eu quero colocar online mesmo, para que a gente possa, com qualquer parte do mundo, olhar essa biodiversidade e, dando crédito, olha, ela vem daqui, desenvolver novos produtos, novas ideias, novos desenvolvimentos. Mas não é só no macro que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar também naquela população que está lá isolada. Ela não representa um monte de PIB, mas ela representa pessoas que, se a gente qualificar a produção delas, isso a gente já faz com um projeto chamado Cadeia Produtiva, que a gente vai lá, melhora a tecnologia, traz um pouco de energia, traz água limpa, e aí a gente vai ter um açaí melhor, um cremezinho com mais segurança, a gente vai entender um pouquinho, a gente vai poder ter o pirarucu, que é um peixe maravilhoso, não só lá no Amazonas, mas também lá no Rio Grande do Sul, que não tem. Então, a gente vai poder expandir e que vai qualificar para essas pessoas. Se vocês olharem rapidamente na internet, que foi o que o Bruno, o meu assessor, fez agora, vai ver que assim, uma conta de padeiro, que nem a gente chama lá no Sul, vai dizer que a gente pode, se a gente trabalhar bem a bioeconomia, ela pode trazer mais de 500 bilhões ao ano para o Brasil. Mas não é isso que importa, gente. Importa muito mais a gente conseguir que a população que está lá na floresta, que está no cerrado, que está nos diferentes biomas brasileiros, possa ter uma vida decente, ter uma vida digna, conseguir vender o seu produto para todo o país e, com essa vida, evitar o desmatamento. Não é só a força que a gente evita desmatamento. É com 3 refeições, pelo menos, ao dia, é com estudo, é com energia, é com água potável para esse tipo de população. Vocês fazem uma pergunta e todo mundo quer responder, né? E eu ainda estou pensando na resposta que eu dei ao João, que eu queria falar mais coisas, mas para não demorar muito aqui, para a gente falar bastante da iniciativa, mas eu acho assim, para combater biopirataria, vou reforçar aqui um aspecto
da taxonomia sustentável brasileira, que é aquele sistema, aquele critério de classificação das atividades econômicas, ativos financeiros e projetos de investimento, inclusive para a transição energética, que vão consolidar uma padronização nacional do que se entende por sustentável, né? E aí, nesse sentido, ao ter uma formulação, também facilita o trabalho da fiscalização e do combate ao greenwashing, né? É um objetivo estratégico da taxonomia brasileira, ter um fluxo de informações transparente e crível, né, de credibilidade, tanto, né, a partir do sistema financeiro quanto do sistema produtivo. E para trazer mecanismos de instrumentos para fomento à bioeconomia e à transição energética, a gente tem trabalhado muito junto aos ministérios. A Karina trouxe aqui a questão da sociobiodiversidade, estamos trabalhando também na regulamentação do programa de pagamento de serviços ambientais. Então, tem uma coletividade de instrumentos que estão em vias de ser lançados. A gente, no primeiro ano, formou toda essa governança com participação da sociedade civil para, agora, por isso, para rodar. Obrigado. Mais alguma pergunta? Sim, sem a menor dúvida. O Vicente deve saber de cabeça, eu espero, todos os ministérios que estão no nosso grupo de preparação, que inclui o Ministério da Agricultura, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério de Minas e Energia e também de Pesca, Ministério da Pesca. Então, nós estamos conversando com todos esses ministérios. E o tema, por exemplo, de bioenergia, de biocombustíveis, também foi altamente debatido hoje. É um tema extremamente importante para nós e, como todos sabem, que gera várias dúvidas e controvérsias. E eu acredito que esse grupo também, junto com o grupo de energia, porque, como você sabe, também temos o grupo de transições energéticas do G20, que também está levantando esse tema, eu acho que o Brasil vai poder usar essa presidência do G20 para ultrapassar uma etapa, eu acho muito importante, de entendimento internacional do que é biocombustível sustentável, do que é bioenergia sustentável. Tudo bom, gente? Eu sou o Thiago, do portal aqui do G20. Só que agora complicou um pouco mais a questão de as bioeconomias no plural. Então, assim, pelo menos uma conceituação para a gente entender quais são os parâmetros. Enfim. Conta. Olha, a definição de bioeconomia há diversas, há centenas de definições diferentes. Nós estamos usando uma definição mais ampla possível, portanto, se explica a presença desde o agronegócio, a bioenergia, até a floresta em pé, na nossa acepção de bioeconomia. Mas, em termos gerais, a gente entende que a bioeconomia é o encontro do conhecimento com a natureza e, nesse processo, a criação de valor, de produtos, serviços, informação e energia. Eu acho que uma das coisas interessantes dessa iniciativa é que ela tem provocado no próprio governo um esforço de coordenação interministerial que talvez não tenha havido anteriormente. Nós temos 11 instituições governamentais, são 9 ministérios, a Casa Civil da Presidência e o BNDES trabalhando em conjunto. Nós elaboramos a gente chama de uma nota conceitual que é distribuída para os países do G20, para os convidados, para as organizações internacionais. E esse papel foi elaborado a 22 mãos, portanto, e com bastante consonância de entendimento sobre onde o Brasil deveria apontar para desenvolver a sua bioeconomia e a bioeconomia no mundo todo. Isso tem sido muito positivo. A bioeconomia nunca foi discutida multilateralmente antes. Isso torna a operação diplomática de lançar a iniciativa de bioeconomia algo complexo, arriscado e excitante. Então, nós temos como objetivo chegar ao final desse processo e ter um acordo entre os membros do G20 sobre um conjunto de princípios de alto nível sobre bioeconomia. Então, não é que serão levados aos líderes, serão adotados pelos chefes de Estado do G20 na cúpula ao final da nossa presidência. A gente não pretende procurar uma definição estanque de bioeconomia, porque isso seria um esforço enorme e com resultados práticos discutíveis. A gente acha que esse conjunto de princípios de alto nível serão úteis para as pessoas
empresas, instituições fora da diplomacia, fora dos governos, ao analisar projetos e intenções de bioeconomia no futuro, eles terão como base um delineamento de que é uma economia sustentável por meio desses princípios de alto nível. E só para completar, eu queria insistir também que o G20 é um grupo importantíssimo, é um grupo de influência gigantesca, mas ele não tem a legitimidade de decidir as coisas em nome de todo mundo. Os grandes temas, as grandes definições têm que ser feitas no contexto das negociações internacionais que envolvem todos os países do mundo. Então, o G20 tem sempre que ter muito cuidado para não parecer que ele está dando uma fórmula bottom-up que todo mundo depois tem que aceitar, porque os não membros do G20. Não, por isso que a ideia são esses princípios e que, de certa forma, poderão ser eventualmente incorporados ou adotados ou desenvolvidos dentro de contextos negociadores universais. Obrigado às autoridades que dispuseram a conversar aqui e os jornalistas presentes. Obrigado. Obrigado a vocês. Tchau.